começando já pelo primeiro bloco, Bombig, vou até chamar a Carla para participar junto conosco, porque ela está ali vendo os bolsonaristas em ação. A Carla fica baseada em Brasília e, mais do que isso, acompanhou o Bolsonaro durante toda a campanha eleitoral. A pergunta que nós três vamos ter que responder nesse primeiro bloco é o que a ação da Polícia Federal contra golpistas revelou até agora, né? Me refiro aos mais de 100 mandados de prisão, de busca e apreensão, de congelamento de contas bancárias contra pessoas que são acusadas de serem financiadoras, organizadoras dos atos golpistas em 8 estados do Brasil e no Distrito Federal, né? Então, começando por você, Bombig, o que só você viu, como diria Silvio aquele Luiz. comentarista, o Silvio Luiz? Não, eu entendo que a ação de hoje, né, pelo menos as informações que nós temos até agora do que foi o resultado dessa operação, revelam que esses atos têm uma organização maior do que a gente imaginava, né? Não são apenas patriotas, como eles gostam de dizer, que estão lá em frente a quartéis ou bloqueando estradas, preocupados em defender o Bolsonaro. Eles têm financiamento, eles têm um arsenal de armas, eles têm uma organização, né? Então, a operação de hoje deixa evidente, no meu modo de entender, para o país, que há sim uma estrutura por trás desses atos, há sim uma organização por trás desses atos. E isso Uhum. muda completamente de figura, né? A gente deixa de ser uma vocês devem ter ouvido, quem está nos assistindo também, muito uma ideia de que não, é um bando de lunáticos, né? Mesmo quem é contra, eu via muito isso, quem é completamente contra os atos, esse tipo de ato, não, é meia dúzia, é um bando de lunáticos que acham que com o celular vão chamar os ETs, não sei, quase virando um lado da galhofa, né? Não me parece que é assim, a operação ela bota num patamar de que há uma organização, há um financiamento, há uma articulação e contra a democracia, contra a Constituição, contra a posse do presidente que foi eleito e venceu as eleições no voto, né? Exatamente, é um golpe, né? Vamos lá. O que a gente tem notícia até agora aí, segundo os nossos colegas repórteres conseguiram apurar por enquanto? A gente sabe que, por exemplo, apenas em uma casa em Santa Catarina, de pessoas que foram alvo dessa operação, a polícia encontrou mais de 10 armas, entre elas submetralhadora, fuzil, rifle com mira telescópica, entre outras coisas. No Espírito Santo, estão com tornozeleira eletrônica 2 deputados estaduais, um deles um ex-capitão da Polícia Militar do Espírito Santo. Em Mato Grosso, foram alvo desses mandados de busca e apreensão duas pessoas que foram candidatas e não se elegeram a deputada. Uma delas, uma chamada influencer aí das redes sociais, outra uma médica, um ex-prefeito, ou seja, e muitos empresários, né? Tanto que a Polícia Federal divide em 3 grupos: aqueles que financiam, os financiadores, que botaram dinheiro para que esses atos golpistas acontecessem, aqueles que forneceram infraestrutura, ou seja, os donos dos caminhões, muitos deles são empresários, e aqueles que abasteceram essas manifestações, esses acampamentos, com a logística necessária para eles poderem permanecer indefinidamente na porta dos quartéis. Então, que levavam os banheiros químicos, que levavam as tendas, alimentação, esse tipo de coisa, né? Eu queria agora, então, trazer a Carla para a conversa, porque já meio misturando com o que a gente vai ver no segundo bloco, porque a Carla teve na linha de frente da campanha do Bolsonaro, acompanhando a campanha do Bolsonaro, e pode contar um pouco para a gente se já ficava claro na campanha que havia toda essa infraestrutura por trás, ou se na campanha, não, era uma coisa mais espontânea.
Boa noite, Toledo, boa noite, Bombig, prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que assim, só antes de chegar no documentário para falar da operação de hoje, eu acho que fica claro também uma marca, né? Esse silêncio do Bolsonaro, um certo estímulo do Mourão para esses atos, e essa questão, a gente termina o governo Bolsonaro vendo aí esse arsenal de armas, é uma coisa que assusta muito, né, Toledo? E eu lembro que eu estou aqui no governo Bolsonaro desde o começo, e os primeiros atos do Bolsonaro foram exatamente esses decretos de armas, né? Então, eu acho que ele termina esses 4 anos mostrando que esse objetivo, de alguma forma, ele conseguiu, em parte, que é armar a população, e é uma coisa muito grave, né? Porque, enfim, a gente está vendo, eu chego a me assustar. Agora, falando do documentário, de alguns personagens que eu conheci, tem um personagem que, nesse sentido de arma, assim, eu lembro que eu fiquei muito impactada, que era em Manaus, uma professora de 64 anos, avó, e ela está no documentário até fazendo essa frase, que ela fala que se o Bolsonaro perdesse, ela seria a primeira a pegar em armas, porque o nome dela já era guerra, né? E é uma coisa que eu olhei e pensei, cara, 64 anos, professora, avó, era uma coisa, é difícil a gente compreender, assim, eu conversei com um professor da USP, o Pablo Hortelato, até que falou com a gente hoje de manhã. A gente ainda acho que vai levar um tempo para estudar um pouco esse fenômeno, e eu não creio, de tudo que eu vivi, eu não creio que é uma coisa que vai acabar agora com essa derrota do Bolsonaro, sabe? E quando a gente vê uma operação como essa hoje, em que muita gente ainda está disposta a financiar, a gente teve em Brasília na segunda-feira aqui cenas de terror, né? E não tem nenhuma pessoa presa até agora. O que a gente fala aqui nos bastidores é que se fosse um protesto de professores, de pessoas negras, certamente ia ter truculência da polícia, no mínimo, né, para falar no mínimo, ou prisões, e a gente não teve isso até agora. Então, eu acho que hoje essa operação mostra que, reforça que o bolsonarismo está, de uma certa forma, enraizado nessa política armamentista, né, de armar a população, na frase que o Bolsonaro disse durante todos esses 4 anos, o povo armado jamais será escravizado, e ele, nesse suposto silêncio, né, que ele tem adotado, ele acaba estimulando com que essas pessoas continuem aí praticando atos de violência, continuem na porta dos quartéis, enfim. A gente vai ter ainda alguns dias até a posse, ou ainda depois da posse. Eu acho que há uma resiliência, né, digamos assim, desse público bolsonarista aí preocupante. Até porque, né, com os militares não fazendo nada a respeito, todo mundo sabe que se alguém tentar urinar na porta de um quartel de madrugada bêbado depois do carnaval, vai ser preso, né? Como acontece várias vezes em qualquer festa popular, menos se você tiver com uma camiseta verde e amarela e alguma menção ao Bolsonaro. Aí tudo bem. Aí eles põem até banheiro químico para te ajudar, né? Temos vários comentários aqui já sobre a nossa pergunta do primeiro bloco, que só para relembrar vocês aí em casa, ou no trabalho, ou sei lá onde, no bar, vão ter que responder também junto conosco, né? Vocês mandem aí pelo chat a sua resposta, que depois a produção vai escolher uma delas, a melhor, que vai competir com a nossa no nosso chat, né? E na nossa enquete. A pergunta é: o que a ação da Polícia Federal contra golpistas revelou até agora? O Augusto Alencar fez uma frase de efeito: a ação da PF mostrou até agora que nesse mato tem cachorro. Não tem como não discordar do Augusto, né? Mel Oliveira revelou que acabou para os golpistas. Está otimista, Mel. O Bombig já tinha dado aquela primeira resposta dele, que depois a gente vai burilar, mas, em princípio, aqui a ação da PF evidencia que a estrutura por trás dos atos golpistas. E o Juliano Rosário dizendo: depois do SOS ET Bilu, agora estão fazendo SOS Saci Pererê. E a Wanda Arriscado está dizendo sim, Carla Araújo, o objetivo fica cada vez mais claro. Mas o que eu queria fazer uma última rodada com vocês antes da gente passar para o documentário da Carla, que é o motivo de todo mundo estar conectado agora, esperando ansiosamente para a gente mostrar um pequeno trechinho do documentário. Aliás, o documentário, quem quiser assistir, o link está aí no YouTube, vocês conseguem clicar e assistir, ou então entrar lá no YouTube, o move.doc,
e vocês vão assistir as vozes de Bolsonaro. O melhor desse documentário, tem muita coisa boa, mas o mais bacana é que o Bolsonaro não fala. Mas, voltando aqui para o nosso debate, o que me chamou a atenção é que, além de ter dinheiro, de ter essa infraestrutura, toda essa organização, todo esse processo, quer dizer, é uma coisa planejada, com estratégia, com data, né? Não é à toa que foi na segunda-feira à noite, logo depois da diplomação do Lula, que isso aconteceu aí em Brasília. O que me chamou a atenção também é o envolvimento de pessoas que não são ETs, que não são adoradoras de pneu apenas, são pessoas que fazem parte da estrutura política, foram candidatas ou já foram prefeitos, ou são deputados, ou já foram policiais. É gente ligada ao Estado. E empresários, alguns deles, que já foram autuados, que já tiveram seus caminhões flagrados transportando drogas ou transportando madeira ilegalmente derrubada. E tem até um jornalista lá. Fui checar, o jornalista tem mais de 200 processos na justiça. Só gente fina. Isso daí surpreende vocês, ou pelo que vocês vêm acompanhando sobre esses protestos, sobre a campanha, etc., isso estava dentro do esperado? Vou inverter agora, começar pela Carla. Toledo, eu acho que, assim, deveria surpreender, né? Eu acho que deveria surpreender a gente pensar em políticos, em empresários, enfim, pessoas ligadas ao Estado, como você falou, nesses atos. Mas eu acho que não surpreende, infelizmente, porque é um fenômeno, esse golpismo foi estimulado, né? Ele está sendo estimulado, ele foi estimulado, e eu acho que essa participação dessas pessoas com, digamos assim, a autoridade, né? A gente vê aqui no Congresso algumas pessoas que discursam desse jeito, os filhos do presidente que tem mandato também. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem que ter tem que ter pulso firme aí, né, mesmo, e punir mesmo. A gente precisa exigir que isso não se permita que isso aconteça, né? A gente não pode ser leniente. Como você falou, na questão dos militares, recentemente eu fui ali no QG e estava tendo um evento lá, eu falei, gente, mas essas pessoas vão ficar aqui e vocês, né, é isso mesmo? E aí eles falaram, é isso mesmo, a gente não tem o que fazer, eles deviam estar na porta talvez do Congresso, mas tudo bem, paciência, deixa eles aqui. Mas é o que você falou, se fosse um outro momento, um carnaval, a situação seria diferente, porque os próprios militares falam, olha, você entra aqui no QG, acha um papel no chão que eu te dou R$1.000, aqui é disciplina, e a gente está vendo esses acampamentos pedindo intervenção das Forças Armadas, e muitos deles, até, Toledo, acaba que o Bolsonaro é uma figura importante para tudo isso, mas mostra também que esse movimento vai além do Bolsonaro, porque aí o Bolsonaro perde, e aí você vai ver esses acampamentos que eles estão falando, não, a gente não quer deixar o Lula governar, dane-se o Bolsonaro, então venham militares, é isso, entendeu? Já vai mudando um pouco aí o escopo quando eles veem que não vai ter jeito o Bolsonaro perdeu, o Bolsonaro está saindo da Alvorada. Hoje a gente teve aqui a cena em Brasília que ficou marcada do primeiro caminhão de mudança entrando ali no Alvorada, né? Enfim, a gente sabe que o Bolsonaro, por mais inconformado que esteja e por mais que diga que foi injustiçado, ele vai deixar o cargo no próximo dia 31, não tem jeito, e aí esse pessoal que está nas ruas vai ter que, enfim, vai ter que adaptar o seu discurso minimamente, né? Mas o Estado tem que fazer alguma coisa, assim, para evitar esses golpismos. E aí, agora eu vou deixar o Bombig em situação difícil, porque é justamente o que eu vou perguntar para ele sobre o futuro. Nós, jornalistas, que temos uma enorme dificuldade para prever o passado, agora eu vou pedir para o Bombig aqui tentar prever o que vai acontecer, por exemplo. Você acha que, na posse, nós estamos sujeitos a eventos como o que aconteceram na segunda-feira, ou até essa operação da Polícia Federal pode diminuir esse risco? E depois, quando o Lula assumir, será que a polícia vai continuar sendo leniente com esses manifestantes, como foi na segunda-feira, como a Carla lembrou, ninguém foi preso, ninguém foi parar no hospital, ainda bem, mas a gente sabe que essa não é a regra, né?
Pois é, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que você perguntou, né? Se surpreende esse pessoal ter ficha corrida, ter capivara, né? Eu entendo que não existe meio legalista. Se você conhece algum meio legalista, né? Não, eu entendo, eu respeito a lei até aqui, daqui para trás. Segundas, quartas e sextas eu sei respeito. Terças, quintas e Terças, quintas e sábados, não. sábados eu não respeito a lei. Então, já estão desrespeitando a lei desde o início. Não me surpreende que que haja tanto processo, tanta coisa assim. Eu acho complicado prever o futuro, mas o Flávio Dino, vamos pegar a declaração do ministro da Justiça hoje, né? Falou para a Folha. Futuro ministro da Justiça. Não vai ter, como é que é a frase que ele diz? Em linhas gerais, acho que não vai ter prédio queimado, não vai ter baderna na posse do Lula. Aí aquele jeito de olhar ali do jornalista, né? Tá demonstrando autoridade. Está dizendo, não venham não, que não vai acontecer, que não vai ser assim, não vai ser essa baderna que vocês estão imaginando. Por outro lado, quando o futuro ministro da Justiça precisa dar uma entrevista para dizer não vai ter, é porque há uma preocupação. Há uma preocupação. Se não, estaria fora de questão. Responderia para o jornalista, não, você nem trabalhamos com essa possibilidade, deixa para lá, vai transcorrer de uma maneira tranquila, como foi em 2002 para 2003. Então, eu acho que há sim essa preocupação. O próprio ministro, na minha visão, quando ele dá essa entrevista à Folha e diz essa frase, ele externa que estão trabalhando com essa possibilidade, tenta refutar, tenta afastar, mas há essa possibilidade. E acho que dependerá muito também do tanto de gente que comparecerá à posse para celebrar a vitória do Lula, para celebrar a posse. 2002, eu estava lá em Brasília, 2003, né, 1 de janeiro de 2003, quando o Lula tomou posse. Teve show do Zezé de Camargo e Luciano, teve show do Gilberto Gil, estava lotado, esquadrilha. É outro momento, outro país, mas havia muita gente para celebrar a posse do Lula. Dessa vez, eu acho que esse volume de gente, se tiver, ele pode fazer a diferença. Caso contrário, um número pequeno, uma posse esvaziada, com um ou outro grupo de bagunceiros ou arruaceiros que possam querer atrapalhar, entendo que a gente pode ter problema sim. E aí vai entrar o que a Carla falou. Quem que faz a segurança? Eu confesso que eu não sei. Quem que é responsável da segurança do presidente? A gente sabe que é a Polícia Federal, né? Polícia Federal, todo o aparato ali da presidência. Mas me parece que na posse a responsabilidade da segurança é a Polícia Militar do Distrito Federal. Me lembro que em 2003, por exemplo, em outras posses que eu cobri, quem fica ali no gramado, na frente do Planalto, quem organiza é a Polícia Militar do Distrito Federal. Ela tem que garantir essa segurança. Ela não pode, de maneira nenhuma, ser leniente com qualquer ato de violência. Então, esse é um ponto muito preocupante, né? E a polícia da gente fala, Carla. Não, eu queria também fazer o exercício de futurologia aí. Sendo otimista, o meu desejo, obviamente, é que tudo transcorra na normalidade, assim, a gente tem um processo democrático, eu acho que vai ter muita gente, mas eu falei na terça-feira de manhã com o pessoal da transição, alguns integrantes do PT e de outros partidos que estão organizando aí, e sim, há uma preocupação enorme por parte deles em relação à segurança. Tem essa questão da Polícia do Distrito Federal, tem a Polícia Federal e tem o GSI também, que tem que dar um suporte mínimo, porque ele preserva o próprio Palácio do Planalto, né, o prédio. E aí eu digo assim, é horrível falar isso, eu falei isso muito ao longo de campanha aqui entre amigos, assim, sabe, que pessoal que vai vir e tal, eu falei assim, o meu receio maior em relação à posse não é um grande tumulto, assim, enfim, mas eu tenho receio de eventualmente um apoiador, um lobo solitário, sabe, do Bolsonaro, passar armado e fazer alguma coisa horrível, assim. Por isso eu reforço, assim, quando eu converso com as pontes também do lado do governo, que estão no atual, da necessidade de ter uma segurança. A esplanada é grande, tem várias entradas para a esplanada, então as coisas têm que ter detector de metais. Eu acho que tem que ser um esquema de fato muito reforçado, como foi a campanha, porque durante a campanha, a gente vai falar do documentário, o medo era um companheiro permanente, assim, né? Porque existia uma hostilidade muito grande, e é isso, são pessoas que se dizem colecionadoras, atiradoras, pessoas que têm arma, aumentou muito o número de armas, o UOL fez uma série de matérias do número de armas que hoje tem nas mãos da população brasileira, então eu
Não quero crer que essa suposta bola de cristal esteja certa, Deus me livre, não quero violência, eu queria um dia de democracia, mas eu tenho um pouco desse medo, sim, de que haja algum tipo de tumulto na posse, ou depois aqui nos arredores, como foi no dia da diplomação, que foi bem assustador, aqui bem perto das redações, né, perto da Polícia Federal, enfim. Teve até um carro de um colega de outro jornal aí que foi queimado, enfim, é aquela coisa, é bem impactante e assustadora essa possibilidade de violência. Sem dúvida nenhuma. Bom, as pessoas